Para compreender as coisas, às vezes é preciso pensar nelas de trás para frente, do fim para o início. Você se pergunta quem é, de onde veio, por que nasceu, quando e onde nasceu. Você não vai achar uma resposta fácil para essa pergunta. Pelo menos não em você mesmo. As respostas para todas essas dúvidas, conflitos e indagações estão em Deus, no plano de Deus. Ele fez tudo com um motivo, tudo tem um propósito e um sentido. Olhe ao seu redor. Você verá que cada elemento na natureza, por menor ou mais desimportante que pareça, está exercendo a sua função. Os micro-organismos, as plantas, os animais, as pedras, o planeta, a lua, o sistema solar, as estrelas, o universo inteiro em uma sincronia bela, dançante e perfeita, como um relógio imensamente complexo. Cada coisa sabe exatamente o que é e por que existe. No meio disso tudo está você. Um ser que pensa, ama, aprende, cresce, sofre, se alegra. Um ser ainda jovem e por isso cheio de perguntas. Na agitação da vida, cercado de entretenimentos e afazeres, talvez você nem se lembre delas. Mas cale-se um pouco, desligue um pouco tantos sons e verá que no silêncio elas persistem. Quem eu sou? Por que existo? Há um lugar para mim em todo esse arranjo, esse plano? Existe. E há alguém que pode te dizer qual é. Ele não só sabe por que te criou, como tem feito tudo para que você o encontre, inclusive trazendo você aqui, nesse exato momento. Agora você está exatamente onde Ele quer, para te abraçar, mostrar tudo o que fez, faz e fará por você, te guiar dentro deste plano eterno e finalmente dar real sentido à sua vida. Feche os olhos, estenda a mão, invoque-o e receba. abertas, eis por todo mundo, cristãos erguei-vos, já avante andai, crentes em Cristo, e as vossas forças da escravidão todos libertar. Todo poder o Pai me deu na
Amém. Nossa irmã Shirley, lendo a palavra nessa noite e recitando o tema. Logo após, os adolescentes já se preparem para louvar o Senhor nessa noite. 2 louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias em Romanos 10. Vamos estar lendo o capítulo 14 e o 15, para a glória do Senhor. E logo após, juntamente com todos os irmãos, a gente vai recitar o tema. Amém? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Vamos todos juntos recitar o tema, né? Para a glória do Senhor Jesus. Vamos lá, toda a igreja. Quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor Jesus, porque estamos aqui, Senhor, todos reunidos para a glória do Teu nome. Pai, eu creio que cada um que entrou aqui nesta noite, meu Senhor, veio buscar uma resposta de Ti, Pai. E eu sei, Jesus, que eles não vão sair daqui com as mãos vazias. Pai, usa, meu Pai, o Teu servo que vai trazer a palavra. Usa os ministérios, meu Senhor Jesus. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém. Louvado seja o Aleluia. Irmãos, hoje é o primeiro dia útil da semana. Sabia que já começou a semana? Começou hoje. E você começou no melhor lugar. Você começou na igreja, na casa do Senhor, aonde aqui você vai aprender a ser fiel a Deus e suportar o que vem pela frente aí. Seja lá o que for o gigante que se levante, você já começou no lugar melhor, irmão, abastecido pela palavra de Deus. Gigantes derrubados e batalhas vencidas, tá bom? Quem começa a semana ouvindo a palavra, começou já em vantagem. Aleluia. Quem não veio, perde sim, por outros motivos, é claro, né? Causas maiores, doença, trabalho. A gente tem alguns irmãos que trabalham em escala 12/36, aí inquestionável, extremamente compreensível. Outros que estão por questões de doença, isso aí também a gente até vai orar, né? Mas aqueles que não vieram, porque foi visitar a sogra mora no mesmo quintal, irmão. Às vezes ele foi lá visitar a sogra, né? Perdeu. Glória a Jesus. Mas eu quero aqui apresentar as pessoas que estão nos dando prazer, alegria da sua colaboração. A gente tem 2 crianças para apresentar hoje. São 2 crianças que nós vamos abençoar e abençoar também as famílias. E você hoje vai ajudar a gente a abençoar essa criança, tá bom? Glória a Deus. Mas eu quero começar. O nome, meu Deus, isso está muito moderno. Jesus amado. Se o visitante não quiser que apareça o nome, ele nunca mais volta, né? Mas tá bom, depois a gente ora, busca lá. Glória a Jesus. Irmãos, eu queria começar apresentando o pregador da noite. Está lá, o quão formosos. Ele disse que o nome ia aparecer no telão. Brincadeira. Eles são uma bênção, eu me dou muito bem com eles. Está com a gente aqui o evangelista Josiel Silva, um pregador da palavra de Deus. É um jovem senhor, junto com a sua esposa, a irmã Suzana. Bem-vinda. E está lá o Davi, derrubador de gigante, onde Deus já usou aqui o pregador, essa família abençoada. Bem-vindo, tá, querido? Ele congrega na Assembleia de Deus lá da cidade de Penha. Bem-vindo, viu? Coração. Eu falei para ele que nós ia fazer a melhor recepção aqui, viu, irmão? Eu não sou bom em Libras, mas vamos lá. Deus abençoe, tá? Glória a Jesus. Também está com a gente, eu vou apresentar por ordem lá então, tá bom? Muito bem. Está com a gente a Yara, o Darcy, Pamela,
Vanusa, Tânia, Val, Milena. Onde estão essas pessoas? Pode fazer assim com a mão. Tá? Olha, irmãos, meu Deus, que vitória que a gente está recebendo aqui, né? Aleluia, que bom, gente. Esse povo é muito querido. Bem-vindo vocês todos, tá? Tem mais gente lá, né? Glória a Jesus, a lista é boa, abençoada, fico feliz. Também está com a gente o Jefferson, a Samira e família. Onde está? Jefferson, Samira e família. Oh, bênção de Deus, aleluia. Também o Jorge, a Maura. Oh, que bênção, simpáticos, viu? Depois a gente vai cumprimentar vocês, tá certo? Glória a Deus. Também está o Jorge, a Maura, a Maila. Parei na Maila. A Luciana, a Isaura. Onde está? A Luciana, a Isaura. Só fazer assim com a mãozinha para a gente conhecer. Tá lá, olha só. Ei, vocês vieram no lugar certo, gente, viu? Lugar de gente feliz. E um milagre maior, sem dinheiro. Hoje é um desafio. Ser feliz sem dinheiro, né? Aleluia, muito bom. Deu? Agora eu quero apresentar os meus amigos aqui. Pastor Ledenir Machado veio representando o nosso departamento de missões, né, o nosso, lá da sede, pastor Camilo, pastor Rildo. Depois ele vai deixar uma palavra aqui, tá bom, pastor Ledenir? É um baita ganhador de almas esse homem, viu, irmão? Ele vive o que prega e prega o que vive. A gente teve o prazer de estar com ele fazendo umas palestras aí, e cada testemunho mais emocionante do que o outro. Como Deus usa esse homem aí, né? Falo com muito carinho. Também gente está com a gente. Nada redundante, né? Meu Deus. Pastor Aurélio Pires Araújo. Pastor Aurélio, pastor presidente na cidade Dois Vizinhos, nosso amigo já de longa data, junto com a esposa, pastora Rose. Coloque-se em pé, pastor Aurélio, meu amigo. Já esteve com a gente aqui em Floripa, uns anos atrás, e hoje está lá em Dois Vizinhos. Bem-vindo, pastor Aurélio, viu? Bem-vindo também a pastora Rose. Também está aqui, né, irmãos, meu genro, o Cauã e a Débora. Já não vou apresentar, hoje é o último dia que eu apresento. O Cauã, a Débora, eles são missionários, né? Eles entraram numa van esses dias aí, foram lá para Tocantins, lá nos quilombola, 37 horas para ir, 49 para voltar. Porque demorou mais, que queimou o ar-condicionado, via uma prova, né, irmão? Eita glória, já começou bem, né? Isso é bom demais. Então, Deus abençoe o Cauã e a Débora. Aleluia. Valdemir, é tio do Jonathan. Meus sentimentos, não é fácil, né? A gente suporta. De coração, bem-vindo, tá? Bem-vindo. Depois eu vou dar um abraço em você, tá bom? Mais alguém passou batido, irmão? Pode apontar assim só, se a pessoa não quiser, né? Bem-vinda, querida. É parente. Que bom, tá bom. Rafael, pai do Rafael, pai do Rafael Lucas. Tá bom, olha aí. Vamos colocar em pé, vamos dar um bem-vindo para esse povo querido, povo amado. É um momento que eu considero muito especial no culto, irmão. Vocês vão ver que eu não vou mudar esse momento. Pode estar o congresso que for, o horário apertado, exprimido. Meu Jesus amado, quem eu vou apresentar, não apresentei. Está aqui o Tchemo. O Tchemo. Meu Deus, Tchemo, eu quero pedir perdão para você. Esqueci de apresentar, tá? Ele é família, ó, irmãos, ó. É uma tribo ali, ó. Abençoada. O nome dele é Eufraim. É nome já de líder de 12 tribos, né? Bem-vindos, viu? De coração. Eu já vou te dar um abraço aí. Vamos dar um bem-vindo então, meus irmãos. Vamos caprichar. E você que é membro da igreja, é importante, é um momento muito bom. 1, 2, 3. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cumprimentar. Quão bom e agradável é ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Quão bom e agradável é ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como vai
para todo mundo levar até 10 horas. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pastor? O irmão dedica uma oportunidade para dar uma saudação nessa noite. A paz do Senhor, igreja, pode sentar-se. Estamos aqui representando a coordenação de missão do campo de Florianópolis, a pedido do pastor Josué, pastor Camilo, pastor Moisés e Rildo. Então estamos aqui representando e parabenizando a congregação por este encontro de missão. Meus irmãos, o tema é bastante sugestivo e muito importante nós nos conscientizarmos que todos nós recebemos de Deus virtudes do Espírito Santo para sermos testemunhas e anunciarmos e ter esse prazer, essa satisfação de comunicar a nossa esperança e as verdades que estão reveladas à igreja do Senhor. Cada crente tem essa incumbência, essa responsabilidade de testemunhar, de anunciar, aproveitando os momentos e as oportunidades. Paulo disse a Timóteo que tem que ser em tempo e fora de tempo temos que falar. Ontem eu fui levar uma família amiga ali em Caldas da Imperatriz e eu não fui para a piscina térmica não. Eu aproveitei a oportunidade para compartilhar o Evangelho com algumas pessoas que estavam ali, inclusive uma argentina que é esotérica, e eu tive a oportunidade então de falar que Deus estabeleceu mandamentos, estatutos, regras, e Ele deixou como meio de chegar a Ele somente um Salvador, e só através de Cristo, e foi muito bom. Depois eu encontrei uma espírita, e foi também muito bom, eu aproveitei as oportunidades, e eu estava lendo para o tema aqui, que conformosos são os pés dos que anunciam. Então, todos nós temos essa incumbência, e Paulo diz aos Romanos 1:16, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus a todos aqueles que creem. Não tenha vergonha, não se cale, diga que Jesus ama, diga que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus leva para o céu e que Ele está muito próximo de chegar, está muito pertinho. Foi tão interessante que ontem, pela manhã, eu fiz assim um trabalho rápido, tudo muito rápido. Encontrei um casal lá que estavam no mirante ali em Caldas da Imperatriz, e quando eu cheguei lá, eu disse boa tarde, já era de manhã para tarde, e eu disse boa tarde, e vocês estão fazendo aqui o quê? Estão olhando para a beleza aqui dos matos, que lá só tem mato, e em Caldas da Imperatriz. Eu disse, como é que é o seu nome? Ele disse, Lucas. Eu disse, Lucas, o teu nome é bíblico, meu amigo, e o que você tem que fazer, faça depressa. Vocês já são casados? Ele disse, não, nós não somos casados, nós estamos namorando. Eu disse, então case muito rápido, porque o tempo está terminando, o fim vai chegar, Jesus está voltando, e vocês precisam agir. Você vai chegar em casa e você vai ler Lucas capítulo de número 21. E você, como é que é o seu nome? Letícia, você vai ler Mateus capítulo 24, para que vocês apressem, porque Jesus breve voltará. Vocês têm que se preparar, a eternidade é logo ali, tudo rapidozinho. E depois de uns 20 minutos eu desci do morro, eu encontrei eles. Eu disse, o que tu vai fazer mesmo quando chegar em casa? Ele disse, eu vou ler Lucas 21. Eu disse, você vai ler o quê? Mateus capítulo de número 24. Foi uma bênção. Em poucos minutos eu tive o privilégio de compartilhar a fé, o Evangelho, com algumas pessoas. Uma senhora que é uma empresária, uma argentina e mais um senhor empresário e esse casal. Tudo se torna em bênção quando pensamos em Cristo. Tudo se torna em bênção quando pensamos em Deus. E o pastor Barquinho me ligou, Ledeni, onde é que tu estás? Eu disse, estou em Caldas da Imperatriz. Ele disse, Ledeni, preciso de ti, para que vá fazer uma visita rápida no Cepom, que tem uma pessoa passando mal. E eu cheguei lá no Cepom, era 6:30. Era a esposa de um procurador, e tive o privilégio de falar de Jesus para os sobrinhos. Tudo, irmãos, depende da nossa disposição. E o Senhor Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Amém.
Quero agradecer, né, pela oportunidade que os irmãos me deram para estar aqui louvando o Senhor. E vamos fazer missão enquanto há tempo, né? Porque a noite vai chegar e nós não vamos poder trabalhar. Vamos falar desse amor de Jesus enquanto nós ainda podemos falar e gritar que Jesus é bom, que Jesus muda a história. Deus fiel, aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Esse Deus é lindo, Ele é perfeito. Quem é como o nosso Deus? Eu não posso comparar. Outra vez vou perguntar: quem é que pode me falar? Quem é como o nosso Deus? Ganha luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, faz o mar virar do avesso, para o seu povo passar em terra seca. Do outro lado começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso Jeová. Não olha para cima porque Ele é maior. Ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Rasga o céu, faz a chuva descer, dá ordem ao inferno, tem que obedecer. Quando Ele fala, toda a terra cala, seu nome é Jeová. Santo dos santos, Senhor dos senhores, raiz de Jessé, estrela da manhã. É Rei dos reis, conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. Esse Jesus ainda muda a história, eu ainda creio nesse Jesus. Ganha luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, faz o mar virar do avesso, para o seu povo passar em terra seca. Do outro lado começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso Jeová. Não olha para cima porque Ele é maior. Ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Rasga o céu, faz a chuva descer, dá ordem ao inferno, tem que obedecer. Quando Ele fala, toda a terra cala, seu nome é Jeová. Santo dos santos, Senhor dos senhores, raiz de Jessé, estrela da manhã. É Rei dos reis, conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, estrela da manhã. É o Senhor, é o Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Nos colocamos de pé, meus irmãos, por gentileza, por bondade. Vamos passar para a palavra
já nessa noite, a porção principal. E já lembrando os irmãos que quiserem assistir o primeiro culto de ontem, vai ser disponibilizado o link, vamos colocar no grupo, e você quiser ouvir a palavra, vai estar disponível para você ouvir a palavra de ontem. Amém, irmão? Pastor Josiel, com toda a liberdade. Amém? Amém. Meus irmãos, sejam abençoados com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. O livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. No livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, queridos, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. No livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Jonas. Se você tiver dificuldade aí com o endereço, vai até Mateus e volta alguns livros aí. Eu acho que você vai voltar uns 4, 5 livros pequenos. Deve dar aí umas 20 páginas mais ou menos. Você vai encontrar o livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Todos encontraram? Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Társis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Társis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Társis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou no mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso. Jonas, porém, descendo ao porão do navio, e tendo deitado, dormia um profundo sono. Amém. Os irmãos podem tomar assento, queridos. Graças a Deus. Pastor Anderson, muito obrigado pela liberdade da pregação, também pelo convite. Deus abençoe o senhor, sua família. Irmã Gisele, Deus abençoe, tá? O senhor e toda a sua família, como essa igreja, todos os obreiros, departamento de missões. Que Deus abençoe vocês, queridos, ricamente. Irmão Felipe e a irmã Esther, que nos receberam e nos deram a oportunidade de passar ali esse final de semana na sua casa. Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho, respeito e hospitalidade. Queridos irmãos, nós vamos meditar hoje sobre a história de Jonas. É um livro pequeno, uma história bem conhecida, mas que eu quero compartilhar com vocês, para a gente falar um pouco hoje aqui sobre curando o coração do profeta. Curando o coração do profeta, a fim de que a gente possa compreender a nossa vocação no Senhor, de um testemunho. Ontem nós falamos sobre ser um sinal do reino de Deus, receber o que recebemos de Deus, e assim ser uma testemunha visível daquilo que Deus espera para o ser humano, como é uma vida, uma família, uma comunidade, uma igreja onde Jesus Cristo é o Senhor, e resplandecendo esse senhorio de Cristo, como isso se torna um testemunho. Eu creio que o Brasil hoje tem uma porcentagem enorme de pessoas que conhecem o Evangelho, grande maioria já se afastaram da igreja, e nós talvez chegamos naquela fase, claro, o proclamar é sempre necessário, né? Mas nós chegamos naquela fase de que dar um testemunho de um sinal é muito importante, muito mais do que falar. As pessoas conhecem o Evangelho por aí afora, né? Há um pregador na história da igreja que diz: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Ontem nós nos detemos nesse caráter. Hoje nós queremos falar dessa proclamação, ok? Essas duas vertentes se faz sempre necessário. E para isso vamos meditar na vida de Jonas. É bem certo que todos nós aqui, ou praticamente 90% de nós, já conhecemos a história de Jonas, né?
Eu sou criado na igreja e o que mais ouvi ao longo da minha vida sobre a pregação de Jonas é que Jonas é o profeta fujão, profeta medroso, profeta covarde, que tinha medo de ir para Nínive e pregar a palavra de Deus. Mas o tempo foi passando, a gente cresce, e na medida com que eu li o livro de Jonas, a primeira pergunta que eu me fiz é: por que as pessoas sempre dizem que Jonas é covarde, um profeta medroso? Você vai ler o livro de Jonas e a única coisa que você não vai encontrar no livro de Jonas é medo, covardia. Jonas não é um profeta medroso. Você conhece algum medroso que dorme no meio de uma tempestade, em alto mar, tempestade, o indivíduo dorme? Jonas dormiu no meio de uma tempestade. A Bíblia diz que o navio estava para se despedaçar. Os homens estavam com medo e desesperados. E no meio da tempestade do medo, Jonas dorme. Ele não é medroso, ele não é covarde. Então a pergunta permanece: por que Jonas foge e não quer ir em Nínive pregar? A história do fuga de Jonas, você compreende um pouco melhor quando compreende o contexto. Jonas é um profeta que profetiza no século 8 antes de Cristo, 800 anos mais ou menos antes de Cristo. Quem era o rei no período que Jonas era profeta? Jeroboão II era o rei de Israel, no reino norte de Israel, que era uma monarquia dividida entre o reino sul e o reino norte. Jeroboão II era rei no reino norte, e Jonas era um profeta do reino norte. O drama de Jonas tem início quando seu pai ainda era profeta. Amitai, pai de Jonas, também era profeta, e ele profetizou no período de Jeroboão II. No período que Jeroboão II reinou sobre Israel, o pior inimigo do reino norte de Israel foi a Assíria. A Assíria perseguiu duramente o reino norte de Israel, até que em 722 conseguiu destruir de fato o reino norte de Israel. No reinado de Jeroboão II, que reinou durante 31 anos no reino norte de Israel, a Síria tentou atacar o reino de Israel 14 vezes. Das 14 vezes, 7 delas eles estiveram às portas, conseguiram inclusive atravessar algumas fronteiras e estiveram à porta de invadir o reino norte de Israel. Eles perseguiam duramente o povo de Israel. E quando os assírios entravam em um reinado, quando eles invadiam uma terra, eles faziam 3 coisas que eram muito conhecidas. A primeira coisa que eles costumavam fazer, eles destruíam um templo. Vocês vão lembrar que na antiguidade acreditava-se no politeísmo, não no monoteísmo, um Deus, mas em vários deuses. Então as guerras elas eram travadas em nome dos deuses, e quem vencia a guerra automaticamente tinha o Deus mais forte. Então o primeiro alvo de todo o reinado, quase todo, mas principalmente dos assírios, era o templo. Eles destruíam o templo, o ponto de culto, e eles transmitiam uma mensagem: o nosso Deus é maior do que o de vocês, e se o nosso Deus é maior do que o de vocês, logo a vitória também já é nossa. Era uma questão psicológica. A segunda coisa que eles faziam, eles matavam o rei e toda a família do rei, para que não houvesse governo no meio do povo. Povo que não tem governo é povo disperso é povo fraco, povo derrotado. Então eles matavam o rei e toda a família do rei. A terceira coisa que eles faziam, eles matavam o profeta ou os profetas e toda a família do profeta, para que não houvesse palavra de Deus no meio do povo. Eles sabiam que ainda que o templo estivesse destruído, ainda que o rei e a sua família estivessem mortos, se houvesse um profeta de Deus com uma palavra de Deus no meio do povo, o povo se reanimaria e logo o povo se levantaria para retomar a sua terra. Então eles matavam o profeta e toda a família do profeta, destruíam o templo, matavam o rei e matavam o profeta e toda a família do profeta. A pergunta que você tem que fazer é: quem era o profeta no período de Jeroboão II? Amitai, pai de Jonas. Jonas é uma criança, o pai de Jonas é o profeta. Então imagine, queridos, que Jonas cresce com uma imagem. Na medida com que Jonas vai se desenvolvendo enquanto ser humano, a imagem que ele tem do povo que quer destruir o seu povo, matar o seu rei, destruir o ponto de adoração e matar o profeta, que é o seu pai, é o povo assírio.
ele por 14 vezes ouve a trombeta, o zum 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 no meio do povo. E o que é esse alarido? São os assírios que estão vindo aí, querendo nos destruir. Jonas talvez um dia, quem sabe, 2, volta para sua casa, pega sua mãe chorando, seus irmãos em desespero, e Jonas vai deitar pensando: meu Deus, será que é hoje que os assírios vão invadir Israel, vão destruir o templo do Senhor, vão matar o rei, irão matar o profeta que é o meu pai, minha mãe, meus irmãos, e também me matarão? Jonas cresce com essa mágoa, esse ressentimento, esse rancor, esse ódio em relação ao povo assírio. Depois que o pai de Jonas já não é mais o profeta, quem é o profeta da vez? Jonas. E depois que Jonas é profeta, Deus olha para Jonas e fala: ô Jonas, eu tenho um povo para te enviar, eu tenho uma terra para você ir. Que terra que é, Senhor? Em Nínive. Nínive, capital da Síria. Deus olha para Jonas e fala: o pecado do povo assírio subiu até mim, o pecado de Nínive chegou na minha presença, vai lá, porque eu tenho uma mensagem para eles. Jonas se levantou e pensou: é hoje que Deus vai responder a minha oração. Eu orei para Deus destruir os ninivitas, eu orei para Deus destruir os assírios, eu pedi para Deus exterminar esse povo, e agora Deus está me mandando lá com uma sentença de destruição. Deus fala: a verdade, vai e prega, porque se tu pregares e eles não se arrependerem, eu irei destruir aquela terra. Mas há de ser que se tu pregar e eles se arrepender, eu irei perdoá-los e eu irei abençoá-los. Jonas não suporta, Jonas foge. Ele não está fugindo por medo, ele não está fugindo por covardia, ele está fugindo por rancor, por mágoa, por ressentimento. Jonas sabia que ele iria pregar, Deus iria operar um milagre e o povo seria restaurado. Sabe por que Jonas foge? Porque o que Deus está fazendo com Jonas é mais ou menos assim: ô Jonas, sabe aquele inimigo que te perseguiu a vida inteira? Estou sabendo. Sabe aquele que te perseguiu sem causa? Sei. Sabe aquele que sempre ameaçou você, sua casa, sua família? Estou sabendo. Ele está morrendo e precisa de remédio. Eu quero que tu pegues o remédio, vai na casa do teu inimigo e cure as feridas dele. Ô Jonas, sabe aquele inimigo que tentou destruir a tua casa a vida inteira? Sei. Ele está com fome, ele está com sede. Eu quero que tu pegue pão, eu quero que tu pegue água, vá na casa dele, alimente ele, mate a sede dele e diz para ele que você está ali para ajudá-lo. Jonas não suporta e foge. Não é medo, é mágoa. Então nós temos na imagem de Jonas um profeta que tem uma palavra de Deus. Em primeiro lugar, uma palavra de Deus na boca, mas incapaz de inspirar o seu coração. Jonas ouviu a palavra de Deus e ele tinha uma profecia nos lábios, mas a profecia não podia tocar-lhe o coração, porque o coração estava cheio, entulhado, com tanta mágoa, com tanto ressentimento, tão ferido com os ninivitas, que ele não conseguiu profetizar inspirado a partir da revelação que Deus trouxe no coração deles. Olha, isso é muito interessante. Eu não sei se você sabe, mas 70% das profecias do Antigo Testamento, elas não eram psicografadas. Deus não tomava o sentido do profeta, ele escrevia ou saía profetizando, assim diz o Senhor. Não, 70% ou mais das profecias do Antigo Testamento, elas eram inspiradas. Como isso funcionava? Deus fazia o profeta viver a profecia e depois que ele sentia o peso da profecia, ele profetizava. Vou dar um exemplo. Jeremias. Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, eu quero que você compre um bordão, um cinto, e coloca sobre a sua veste. Era um enfeite, né? Que ele colocava sobre a roupa. E quanto mais enfeitado, com mais pedras, mais caro era o bordão e mais alinhado, mais bem vestido você estava. Jeremias foi e comprou, vestiu. E Deus disse: agora vai na praça, vai na avenida, vai no shopping, vai no supermercado, vai dar uma volta, Jeremias. E o Jeremias foi. E quem olhava para Jeremias aplaudia Jeremias, dizia: isso é profeta, esse camarada aí é profeta, bem vestido, elegante, isso aí que é um homem de Deus.
Nota 10 para Jeremias. E o Jeremias volta para Deus vaidoso: ô Senhor, meu ministério é um sucesso. Aonde eu vou, o povo me aplaude. Todo mundo quer me colocar no cartaz porque eu estou bem vestido. E Deus fala: bacana, Jeremias. Agora pega esse cinto aí, coloca na fenda da rocha e deixa ele lá junto ao rio Eufrates. Ele vai, coloca o cinto na fenda da rocha e deixa lá. Depois de dias, Deus fala: volta lá, Jeremias, e pega o cinto. Quando ele voltou para pegar o cinto, o bordão estava sujo, rasgado, mal cheiroso. E Deus fala: pega esse cinto, coloca sobre os teus lombos, sobre as tuas vestes e vai. No mesmo shopping, na mesma avenida, na mesma praça, que eu quero ver uma coisa. O Jeremias foi, achando que o povo ia aplaudir ele. E quando ele chegou lá, o povo disse: sai de perto de Jeremias. Isso aí não é um profeta, isso é uma vergonha. Parece um mendigo, todo rasgado, mal cheiroso, todo sujo. Isso aí é uma vergonha, não é profeta. Aí ele volta para Deus triste e fala: ô Senhor, tua palavra na minha boca é uma vergonha. Todo mundo zomba de mim. O Senhor está querendo me fazer de palhaço? Aí Deus olha para Jeremias e fala: agora você está sentindo o que eu estou sentindo, Jeremias. Tu sente? Israel para mim é um bordão podre, porque quando eu dou para eles o que eles querem, eles dizem: só o Senhor é Deus, só Jeová é Deus. Mas quando eu privo eles de alguma coisa, eles me trocam por Baal e por outros deuses. Para mim, Israel é motivo de zombaria. Vão às outras nações e vede se há algum povo que trocou o seu Deus, mesmo o seu Deus, tendo boca e não falando, tendo olhos e não enxergando, tendo ouvido e não ouvindo, e não respondendo eles. Ainda assim, eles são fiéis aos seus deuses. O meu povo ouve a minha voz, eu olho para eles, respondo a oração deles, e ainda assim, eles me trocam por outros deuses. Para mim, Israel é motivo de zombaria. Deus derramava o coração dele sobre o coração do profeta. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Profecia não é você simplesmente ser psicografados nas suas emoções e você falar. Sabe o que é profecia, meu irmão? É você ser inspirado pelo sentimento divino. Se você está entregando uma profecia onde Deus requer santidade, você tem que sentir o pecado do povo no seu corpo. Se Deus usa você para falar para alguém: eu conheço as tuas necessidades e vou te abençoar, provavelmente Deus está querendo que você abençoe a pessoa. Não é só falar, é ser inspirado pelo sentimento de Deus. Vou dar um outro. Quantos aqui me entendem? Quantos me entendem? Vou dar um outro exemplo. Oséias. Deus olhou para Oséias e falou: Oséias, meu filho, está na hora de você casar. Oséias deu um pulo enorme, enorme. E ele disse: oh Deus, obrigado. Estava esperando essa bênção. Como o pastor falou, vou sair da pista hoje. Ele vai casar, está feliz, está faceiro. E Deus fala: mas tu não vai casar com qualquer mulher, é uma especial. Onde ela está, Senhor? Lá na praça, onde ficam as meretrizes, as prostitutas. Vai lá, porque tem uma te esperando. Mas como é que funciona isso aí? É isso mesmo, vai lá porque tem uma. E lá foi ele, casou-se com uma delas. E a Bíblia diz que os dias foram passando, casado, até que um dia ela está se arrumando e Oséias dá uma olhadinha e fala: nega, coisa de itajaense, né? Nega, onde é que tu vai, meu amor? Ela fala: nego, eu vou dar uma voltinha, vou trabalhar. Não, mas tu já está casada comigo, tu vai sair dessa vida. Eu casei, mas eu vou continuar me prostituindo, é meu trabalho. E o Oséias quer impedir ela. E Deus fala: não impeça, deixa ela ir para a prostituição. E ela vai. E a Bíblia diz que ela gera filhos. Horas dá de entender que é filhos de Oséias, horas dá de entender que é filhos da prostituição. E enquanto ela está se prostituindo, Oséias está em casa cuidando das crianças. Até o dia que Oséias olha para Deus e fala: bela vida que o Senhor me arrumou. Olha essa vida que o Senhor me arrumou. A minha vida é uma vergonha. Olha essa vida que o Senhor me arrumou. Aí Deus fala: está sentindo, Oséias? Está sentindo o que eu estou sentindo? Porque para mim Israel é uma meretriz. Sim, de dia eles me adoram, mas à noite eles vão se deitar com outros deuses. De dia eles falam: só o Senhor é Deus. Mas à noite eles vão se deitar com outros deuses. Deus mergulha o profeta dentro do coração dele, e de
dentro do coração dele, o profeta profetiza, ele fala, ele determina uma palavra de Deus. Qual o problema de Jonas? É que Jonas tinha uma palavra na boca, mas que não lhe inspirava ao coração. Ele não sentia nada, ele não podia sentir nada, porque ele tinha uma mágoa, ele tinha uma causa mal resolvida. Ora, meus irmãos, não são poucos de nós que ouvimos a palavra de segunda a segunda, de domingo a domingo, ouvimos louvores, palavra de Deus, e Deus fala: quero te usar. Nós sentimos o poder de Deus e aquilo não prospera, sentimos muito, entregamos pouco. Por quê? Porque tem causas mal resolvidas aqui dentro. A consciência da profecia vem aqui, ela está aqui, mas ela não desce para cá, porque dentro de alguns corações tem Nínive, tem uns ninivitas, tem uns assírios. Forma, às vezes é mágoa, às vezes é rancor, às vezes é ganância, mas são coisas que o evangelho não pôde resolver. Eu vim aqui nessa noite te dizer uma coisa, meu irmão: o teu pé pode ir, mas se o teu coração não estiver curado, não estiver sarado, pouca coisa se aproveitará dos lugares aonde você passou. Mas se o teu coração estiver cheio de Deus, cheio da palavra que o Senhor ministrou sobre o teu coração, aonde os teus pés forem e aonde os teus lábios se abrirem, a palavra de Deus será ouvida e muitos serão abençoados por ela. Crê tu nisto? Você crê nisto? Você crê nisto? Jonas era um profeta que tinha a palavra nos lábios, jamais no coração. Ora, nós ainda aprendemos uma segunda lição com Jonas. Jonas era um profeta que, primeiro, tinha profecia nos lábios, mas que não inspirava o coração. Segundo lugar, Jonas poderia olhar para Deus e falar: Senhor, eu não vou em Nínive pregar, porque os ninivitas destroem o templo, matam o rei e matam o profeta. Ora, eu sou profeta, se eles matam o profeta e a minha família, e eu não for em Nínive pregar, o Senhor vai destruir. Eu estarei protegendo o templo, estarei protegendo o rei, e também estarei protegendo a minha vida e da minha família. Os motivos de Jonas eram excelentes, mas o problema é que as desculpas de Jonas não eram suficientes perante de Deus. Você pode olhar para mim e falar: irmão José, eu não quero me envolver com Deus, eu não quero me envolver com a obra de Deus, eu não estou interessado em fazer nada para Deus. Ora, essa desculpa é suficiente para mim, para o teu pai, para a tua mãe, para o pastor. Ninguém aqui vai achar ruim disso aqui. Agora, chegará um dia que Deus vai perguntar para você: aonde foi que você gastou a sua vida, seus recursos, seus talentos, sua capacidade, sua saúde? Aonde foi que você gastou a sua vida? É fácil a gente falar: a minha vida eu te dou, Senhor, é para ti, eu te adoro e tu és tudo para mim. Mas querer distância de Deus, abraçar o mundo, ganhar o mundo com as nossas forças, com as nossas riquezas, a glória do mundo, mas não fazer nada para Deus, é fácil. E as desculpas, sinceramente, para mim elas são ótimas. Alguém diz: a minha faculdade, o meu trabalho, quero ganhar dinheiro, a minha profissão, a minha empresa e etc, meu casamento, os meus filhos. Para mim não tem problema nenhum, mas o autor da vida, aquele que te sustenta todos os dias, aquele que te dá fôlego todos os dias, um dia vai querer saber: me apresente. Onde foi que você gastou a sua vida? Onde foi que você gastou os teus recursos? Onde foi que você gastou a tua saúde? Aonde foi que você gastou o seu dom e o seu talento? Nós temos ótimos motivos para não nos envolvermos com aquilo que é de Deus. Ótimos. Mas esses motivos não são suficientes perante Deus. Você tem ótimos motivos para não se envolver com Deus e com aquilo que é de Deus, mas esses motivos não são suficientes perante Deus. Jonas foge porque ele tem ótimos motivos. O seu coração está entulhado de mágoa e rancor pelos ninivitas, e ele foge. A Bíblia diz que ele entra num barco que está indo para a Espanha, e ele vai com aquele barco até que Deus manda no mar uma grande tempestade. Os marinheiros começam a procurar a causa, até que a sorte recai sobre Jonas, e eles perguntam: de onde que tu és, quem é o teu Deus, qual a tua ocupação, o que está acontecendo? E Jonas fala: toda a fúria desse mar está acontecendo por causa de mim. Eu sou culpado,
É por causa de mim que está acontecendo. Eu estou fugindo do meu Deus, e é por causa de mim que isso tudo está acontecendo. Irmãos, eu vou até fazer aqui, abrir um parênteses para falar algo que não estava programado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Cuide bem das alianças que você faz na vida. As alianças que você faz na vida é igual pedra ou balão. Ou ela te leva para cima, ou ela te arrasta para baixo. Não tem meio termo. Por causa das alianças de Abraão, Abraão tem que lutar uma guerra que não é dele. Porque Jonas estava naquele barco com aqueles marinheiros. Eles estavam perecendo por causa da desobediência de Jonas. Mas a Bíblia também fala de Paulo, que está indo prisioneiro para Roma. Ninguém deu ouvido para Paulo. E Paulo, se tinha alguém que entendia de naufrágio, era Paulo. O Paulo fez 3 viagens missionárias de navio. Sabe quantas ele afundou? 3, 100%. Pisava no pé Titanic, afundava, né? Ele sabia o que estava falando. Ele olhou para os marinheiros e falou: gente, pela minha experiência de naufrágio, que é grande, que é vasta, isso aqui vai afundar. Nós vamos perecer nesse mar. E ninguém deu ouvido para ele. A Bíblia diz que eles entram numa tempestade, de uma tempestade chamada Euraquilão, e a Bíblia diz que o navio se despedaçou, os homens estavam à deriva, e quando todo mundo tinha desesperado da vida, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Paulo e falou para ele: não temas, Paulo, porque nenhuma vida se perderá. Por causa de ti, nenhuma vida se perderá. Por causa de Jonas, aqueles marinheiros estão se perdendo. Por causa de Paulo, aqueles marinheiros estão se salvando. Muitas vezes não é uma questão de ter ou não ter a bênção de Deus. Às vezes o que te faz prosperar e o que te faz afundar são as alianças que você tem na vida. Não é para todo mundo que você tem que abrir o coração. Não é para todo mundo que você tem que abrir os seus ouvidos. Às vezes você tem que ouvir aqui, meu irmão, e deixar sair aqui. Porque tem gente que estando do seu lado te fará naufragar. E tem gente que estando do teu lado te fará se salvar para a glória do nome do Senhor Jesus. As alianças. Jonas está no barco, ele fala: é por causa de mim. O que a gente faz para acalmar? Me lance no mar, e a tempestade vai acalmar. Lançaram ele no mar. A Bíblia aqui diz que Deus manda um grande peixe, pega Jonas, e Jonas passa 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe. O capítulo de número 2 narra a estadia de Jonas, a oração de Jonas dentro do ventre do grande peixe. E lá no finalzinho da oração, no versículo 9, ele fala assim: mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graça, e o que eu votei, eu pagarei. Você lê o livro de Jonas, que são 4 capítulos, e você não vê nenhum voto de Jonas a Deus. Que voto era esse? Era o voto do profeta: tudo que o Senhor mandar falar, eu falarei. Aonde o Senhor me enviar, eu irei. Ele não tem problema com a primeira parte do voto. Tudo que Deus mandava ele falar, ele falava. Mas não é todo lugar que ele estava disposto a ir. Ele não queria ir em Nínive pregar. Ele oferece para Deus 50% do coração e do voto dele. E Deus fala: 50% não me serve. Quantos de nós um dia falamos para Deus: Senhor, se o Senhor falar comigo, eu vou. Se o Senhor me abençoar, eu faço. Se o Senhor fizer desse jeito, eu entrego. Se o Senhor, eu vou viver para ti. Se o Senhor, e aí Deus faz. O tempo passa e a gente viu a mão de Deus. E depois que Deus fez, a gente esqueceu do voto. Mas eu quero te falar uma coisa: o teu Deus não sofre de amnésia. Deus não sofre de amnésia. E se tem uma coisa que Deus leva a sério, meu irmão, é um voto. Porque nós estamos falando de um Deus que ele não quebra aliança por nada. Quando Deus casa contigo, meu irmão, não adianta pedir divórcio. Quando você faz aliança com Deus, Eliabe, querido, chegou. Quando você faz aliança com Deus, esse Deus não quebra aliança não, ele não quebra. O povo de Israel foi abandonando a Deus, ainda no livro do profeta Oséias, foi abandonando a Deus. Aí Deus usa Oséias e fala: Oséias, diz para eles que eu vou dar uma sandalhada neles, uma sapatada neles. É porque a sandália, somente donos de terra possuíam sandália. Escravo não usava sandália. Então as sandálias e os calçados, eles eram propriedades. É por isso que quando o homem não queria mais a mulher e repudiava a mulher, isso antes da lei de Moisés, ele colocava a mulher na praça, pegava o calçado e jogava a sandália. Ele estava repudiando. Deus falou pela boca de Oséias: eu vou dar uma sandaliada neste povo.
Este povo vive me traindo, quebrando aliança. Eu vou repudiá-los. E o povo até festejou. Oba, vamos ficar livre de Deus. Aí Deus olha para Oséias e fala, no mesmo capítulo 2 de Oséias, Deus fala para Oséias, Oséias, eu estava pensando aqui, o negócio é o seguinte, eu não casei para separar. Diz para esse povo que ainda que eles sejam rebeldes, eu vou caçar os filhos deles, mas deles eu não vou deixar. Eu vou com eles para a Babilônia, eu choro com eles, eu sofro com eles as penas do pecado deles, mas diz para eles que eu não vou deixar eles em paz, ainda eu vou visitá-los, porque eu não quebro a aliança. Esse Deus, quando faz voto, quando recebe voto, Ele não esquece, Ele não sofre de amnésia, Ele não tem problema de memória. Você pode esquecer, algum dia Ele levanta um profeta, te caça onde você está, e Ele te faz lembrar, lembra do voto que você me fez. É por isso que às vezes Deus vai tirando coisa dos lugares, vai fechando porta para você, e você diz, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, por que porta se fecha, nada dá certo, eu trabalho, mas parece que meu dinheiro vai sempre num saco furado, nunca dá, por quê? Às vezes é Deus, nem sempre, mas às vezes é Deus fechando as portas e dizendo, eu não esqueci do teu voto. Aí Ele tira o teu sossego, vai desassossegando a tua alma, até você lembrar, o que eu votei, eu pagarei. Jonas olha para Deus e fala, o que eu votei, eu pagarei. Deus fala, beleza Jonas, eis-me aqui Senhor. Lá vai o peixe sendo levado por Deus, gospe Jonas em terra. Capítulo 3, então veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te ordeno. Versículo 3, levantou-se pois Jonas e foi de Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. Versículo 4, começou Jonas a entrar pela porta da cidade em jornada de 1 dia, e clamava, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Ora, Nínive era uma cidade de 3 dias de jornada, então andando normal, 3 dias você levava para percorrer a cidade, mas Jonas tinha uma mensagem para entregar. Ele deveria durar ali, ou demorar, pelo menos 4 a 5 dias. Mas a Bíblia diz que milagrosamente, Jonas prega a mensagem em 1 dia. O que Jonas tentou fazer? Jonas tentou dar um balão em Deus. Tentou enganar Deus. Ele pensou, bom, a matemática é a seguinte, eu tenho que cumprir o voto, tenho que pregar, mas se eu pregar, o povo entendeu, o povo se arrepende, se o povo se arrepende, Deus perdoa, e eu não quero que eles sejam perdoados, eu quero que eles sejam destruídos. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um balão em Deus, eu vou pregar, mas eu vou pregar de um jeito que ninguém vai entender. Se ninguém entender, eu preguei, Deus não pode me cobrar, o povo não se arrepende, e Deus destrói o povo. Ele pensou que podia dar um balão em Deus, e lá foi Jonas, a caminho de 1 dia correndinho, ainda 40 dias, e Nínive será subvertido. E alguém olhou e disse, mas o que esse louco está falando? E o Jonas gritando igual um desesperado, correndo pela cidade, achando que ia enganar Deus. Mas a Bíblia diz que o povo creu no Espírito de Deus. O Espírito de Deus converteu o coração dos ninivitas. O Jonas tentou dar um balão, mas Jonas foi um sinal. O povo olhou e disse, Deus está querendo um concerto com a gente, vamos se arrepender. A mensagem chegou até no rei, e o rei diz, vamos consertar a nossa vida, porque Deus quer que nós venhamos nos arrepender. E o povo se arrependeu. Capítulo de número 4, Jonas se assentou debaixo de uma árvore e ficou esperando. Senhor, mata o povo, destrói o povo, eu preguei, ninguém entendeu, agora manda fogo e destrói esse povo. E de repente Jonas ouve o povo clamando, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. O Jonas olhou e disse, mas não é possível. Misericórdia para onde? Misericórdia para quê? Leia o capítulo 4, versículo 1. Quando Jonas ouviu o povo clamar misericórdia, a Bíblia diz, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Por que Jonas ficou irado? Porque o povo se arrependeu. Versículo 2, olha o que Jonas fala. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso que me apressei para fugir para Társsis, porque eu sabia que és um Deus compassivo, misericordioso, longânimo
longânimo, grande em benignidade, e que tu te arrependes do mal. Jonas está olhando para Deus e falando assim: o teu problema é que o Senhor é coração mole. Esse povo peca contra ti, faz um monte de barbaridade, o Senhor ainda quer perdoar esse povo chora, eles clamam, se arrepende, e o Senhor se quebranta com eles e chora com eles. Versículo 3, agora o Senhor, Jonas continua orando, agora Senhor, tire a minha vida, pois para mim melhor é morrer do que viver. Ou vive eles, ou vive eu, mas eu e eles não dá. O Senhor tem que escolher o dado e escolher quem o Senhor vai querer salvar. Mas Deus sabe onde toca no homem. E olha o que Deus faz. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela, e ali fez para si uma barraca, e assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia com a cidade. Versículo 6, Deus fez nascer uma albaboreira, e fê-las crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra na cabeça, a fim de livrar o enfado, de modo que Jonas ficou alegre por causa disso. Irmãos, é a primeira vez que tu vê Jonas feliz por alguma coisa, por causa de uma planta. Quando Jonas ficou alegre por causa da planta, Deus disse: agora eu te pego. Deus mandou um vermezinho, um coronavírus, daquele que ninguém vê. Em 3 meses botou o mundo inteiro de joelho. Deus mandou um vermezinho, ticou a planta caiu por terra. E aí a Bíblia diz que Deus tirou a nuvem da frente do sol. O sol veio na cara de Jonas, e o Jonas ficou bravo. Deus, olha isso aqui que está acontecendo. Aí olha o que a Bíblia diz. Jonas ficou extremamente desgostoso e disse: para mim é melhor morrer do que viver. De novo, versículo 9, então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira? É razoável esse teu descontentamento? Assim como Deus perguntou a Jonas, Ele te pergunta aqui: é razoável esse teu descontentamento? O tempo todo. Oh Deus, olha a vida que eu tenho. É razoável isso aí? Deus, porque eu queria que fosse diferente. É razoável esse teu descontentamento? Será que tu já não teve em situação pior? Já não teve mais difícil? Não digo nem tanto para aqueles que estão aqui sofrendo de enfermidade. Ou mas você aí, bonitão, que está aí com saúde, é razoável esse teu descontentamento? Tem saúde? Tem casa para morar? Tem alimento? Ah, irmão José, mas não é um alimento que eu queria. Mas tem alimento na mesa e vive reclamando de Deus, vive reclamando da vida, vive reclamando de tudo que tem. É razoável esse teu descontentamento? Você tem uma igreja, você tem um pastor, uma igreja com ar-condicionado, um lugar para adorar a Deus, e mas a igreja, é razoável esse teu descontentamento? Olha, eu até queria fazer a obra de Deus, mas eu queria que fosse assim. Você está pregando o evangelho que é mais santo, mais nobre, mais limpo, mais digno do que você, e você queria ter de Deus mais dom, mais talento e mais reconhecimento. Você acha que é razoável esse teu descontentamento? Às vezes eu fico olhando, irmãos, eu ligo a televisão e vejo o noticiário. Mais de 18% das pessoas que morreram na faixa de Gaza eram crianças e adolescentes. Você entra no Twitter e vê os vídeos da guerra, pais enterrando crianças a milhares, roxas, coitadas, criança, bebê de colo. E a gente aqui num país, meu irmão, dizendo que esse país é o inferno. É razoável esse teu descontentamento, meu irmão? Você mora em Florianópolis. Nesse momento, agora, segundo as estatísticas, nesse momento, aproximadamente, cerca de 1 minuto,
Mais de 100 mães em alguma parte do mundo estão enterrando seus filhos porque não tiveram um pedaço de pão para alimentá-los. É razoável esse teu descontentamento? Há um espaço aqui nessa noite para você no seu coração dizer: Jesus, me perdoa pela minha ingratidão. Obrigado porque eu tenho uma casa hoje para voltar, deitar e dormir. Obrigado porque quando eu chegar em casa eu vou ter um pedaço de pão, um pouco de comida para dar para os meus filhos, me alimentar. Obrigado pela saúde que o Senhor me deu e que amanhã eu vou levantar e vou para o meu trabalho. Obrigado, Senhor. Não é tudo o que eu queria e do jeito que eu queria, mas como disse o apóstolo Paulo, tendo que comer, aonde dormir, de nada reclamais, porque Deus é bom. Para encerrar, Jonas está descontente. Aí Deus fala: é razoável esse teu descontentamento? E o Jonas fala para Deus: gostei da planta, não era para deixar ela morrer. Aí Deus falou: Jonas, vem cá, uma planta que tu não semeou, que tu não regou, num dia nasceu e no mesmo dia morreu, não deu nem 24 horas de vida. Tu não plantou, tu não regou, tu não tem envolvimento emocional com ela, e tu está descontente. Tu acha que é razoável? Aí Deus fala: agora pensa para mim, Jonas, eu, criador do universo, que criei mundos, planetas, pessoas, eu que cuido dos povos da terra, eu que sou o Senhor de toda a vida. Você acha que para mim também não é dolorido ver os ninivitas perderem as suas vidas? E tu querer que eu destrua os ninivitas por causa de um ressentimento que tu tem no teu coração? Tu acha que isso é razoável? Qual é o motivo de Jonas estar bravo, irmão José? Fim da espada? O motivo de Jonas estar bravo é porque Deus é bom. E a bondade de Deus deixa Jonas desgostoso. Sabe, irmãos, às vezes eu fico olhando para algumas pessoas e fico pensando: que tipo de Deus essas pessoas servem? Alguém, por exemplo, imaginar que Deus é um ser perverso, que por qualquer motivo vai querer destruir você, matar você, e que Ele criou um lago de fogo para te jogar lá e destruir a tua vida porque você não gostou dele. Um Deus que olha para você e fala: perdoe os teus inimigos, mas eu não posso perdoar o meu. Um Deus que diz para você: ame sem esperar ser amado. O teu dever é amar, ainda que alguém não te ame. Mas que Ele olha para quem não ama Ele e fica iradinho com quem não ama Ele? Não. Jesus disse: ame os seus inimigos e perdoe os seus inimigos, se vocês querem ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus nos reconciliou com Ele quando nós ainda éramos inimigo. Nós éramos inimigo, e Ele já disse: o teu problema não é comigo, camarada, o teu problema é com o pecado. A lei do pecado é a morte, é o inferno, é a perdição eterna. Mas não é um problema meu, não foi eu que criei para matar você. Isso aí é um problema da morte. O peixe sai do mar e não é o mar que mata o peixe e diz: vou te matar. Não, é o peixe que morre porque ele está longe do autor da vida dele, que é a água. Deus é o autor da vida, e aquele que passa a eternidade fora de Deus sofre por estar longe de Deus, e não porque Deus quer que ele sofra. Qual é a mensagem central do evangelho que nós anunciamos? É a mensagem que Paulo prega aos Romanos, dizendo: Deus nos reconciliou com Ele quando nós ainda éramos inimigos. Muito mais agora, sendo nós filhos, estaremos livres da ira, estamos perdoados por Ele. Talvez você entra aqui e você pensa: meu Deus, eu sou um filho tão ruinzinho, eu não sou muito bom, Deus deve estar descontente comigo, furioso. Olha, eu vou te falar uma coisa, não é que Ele talvez esteja se agradando, mas eu posso te falar uma coisa, meu irmão: o amor de Deus por você não mudou 1 centímetro. Ele te amou quando você não amava, você era inimigo. Ele te amou, você nem estava aqui, estava na prostituição, na bebida, no mundão, e Ele já te amava. Quando você entrou aqui, Ele te recebeu, te abraçou, te beijou, te lavou, te purificou, te santificou. Muito mais agora Ele vai dizer para você: filho, vem cá, eu quero cuidar de você.
É por isso que na parábola do filho pródigo, Deus é apresentado como aquele que não se relaciona com você, nem pelo débito e nem pelo crédito. O filho mais novo, que foi embora, disse: pai, me perdoa, porque eu tenho um débito. O pai disse: ô filho, pode entrar, estava te esperando voltar. O senhor não está bravo? De jeito algum. Não fez mal para mim, eu estou inteiro. Fez mal para você. Quem estava querendo comer comida de porcos era você, não era eu não. Quando Adão pecou, não foi Deus que fugiu, foi Adão que se escondeu. O problema é teu, meu filho, não é meu não. A minha dor é porque você está sofrendo, eu não quero que você sofra. Mas que bom que você voltou, entra. Aí o filho mais velho deu uma de Jonas: ô pai, estou descontente. Por quê? Porque o Senhor é bom. Esse teu filho aí, cheio de débito, e o Senhor recebe ele assim, dizendo: tudo que é meu é teu. Que história que é essa? E eu? Aí vê como o ser humano é mesquinho, né? O Jonas ficou descontente por causa de uma planta. O filho mais velho, que sempre trabalhou para o pai, ficou descontente porque o pai não fez churrasco. O Senhor nunca fez churrasco para mim. Ô meu filho, tudo que é meu também é teu. É do teu irmão. É tudo nosso. Por quê, pai? Porque o único critério que eu me relaciono com vocês é com o meu amor e com a minha graça. Eu vim aqui te dizer nessa noite, meu irmão, para aqueles que anunciam e para aqueles que ouvem, só existe uma mensagem para nós anunciarmos a esse mundo. Deus está interessado em você não porque Ele é vaidoso e Ele quer ter cada vez mais pessoas amando Ele. Deus é um amante desiludido, querido. Se você amar a Ele, Ele continua te amando. Se você não amar, Ele vai continuar amando você também. Tem problema não. Deus está bem resolvido. Ele não é um homem narcisista que quer ser amado porque precisa se sentir preenchido. Não. Deus está bem resolvido. Sabe qual é a mensagem que nós pregamos para toda pessoa aonde nós vamos? Que quando nós ainda éramos inimigos, Deus já nos reconciliou com Ele, abriu a porta e disse: você ainda não procurou perdão, mas eu já te perdoei. Agora, se você quer essa vida eterna, vem para perto, porque longe de mim você só vai encontrar cama curta, cobertor estreito, sofrimento e perdição eterna. Mas se você desejar o meu amor, a minha graça, a minha alegria, a minha paz, saiba que o caminho está aberto e eu estou te esperando de braços abertos. Se coloque de pé glorificando a esse Deus amoroso, poderoso, glorioso e maravilhoso. Talvez em algum momento dessa pregação a palavra de Deus tenha tocado sua alma. Talvez você não tenha se envolvido o suficiente com Deus, dado desculpas para o Senhor. Ou talvez você criou votos com Deus e não pagou esses votos, se lembrou aqui hoje. Ou talvez tenha alguém que você não esteja interessado, que Deus perdoe ele, você fica descontente. Ou talvez você é um filho longe do amor do Pai. O Espírito Santo te diz nessa noite para você que está longe, querido: é tempo de você chegar perto, porque Deus te ama. E para você que está dizendo não para o Senhor, em nome de Jesus, meu irmão, Deus te deu voz, saúde, capacidade. Abra a tua boca e proclama onde você for, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhinhos, nós vamos fazer uma primeira oração aqui. Nós vamos fazer uma primeira oração. Feche os teus olhinhos em nome de Jesus. Onde você está? Calabachura macantaraba calabachai. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, reunidos. Nós ouvimos a tua palavra e eu sei que a tua palavra fala aqui nessa noite. Fala aos nossos corações, fala as nossas emoções, fala a nossa razão, a nossa inteligência, o nosso entendimento. Fala, Espírito Santo, ao nosso coração, no ponto de decisão do nosso ser. A tua palavra fala. E nós queremos nessa noite te pedir, ó Pai, não deixa que o nosso coração venha negligenciar tua vocação, a urgência da tua obra. Que aonde houver um crente aqui sensível à voz do teu Espírito
Espírito, que se faça uma boca que proclama, um testemunho do teu reino, Senhor, um sinal de que o Senhor reina sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa comunidade, para a glória do teu santo e poderoso nome, ó Espírito Santo. Eu também oro agora, Senhor, por aqueles que estão aqui dentro, estão afastados da tua casa, Espírito Santo. Talvez, Senhor, foram feridos, machucados, e hoje não estão aqui. Visitaram, mas não estão aqui, Espírito Santo. Todos os dias eu te peço, toque esse coração agora, para que ele saiba que amor maior não há, que amor maior não há, que amor maior não há. Eu quero perguntar nessa noite: onde está você, meu irmão, minha irmã, que gostaria de entregar sua vida para Jesus, reconciliar com Cristo, voltar para a igreja? É noite de salvação na tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Onde está você para aceitar a Jesus? Faz um sinalzinho com a sua mão onde você estiver. A igreja quer orar por você. Nós temos um jovem ali. Você pode vir aqui na frente, a igreja quer orar por você. Nós temos 2 pessoas vindo ali para Jesus. Temos mais uma irmã vindo lá. Temos 3 pessoas para Jesus. Venha, venha, venha. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar o teu coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus quem te trouxe aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde está você para Jesus? Eu estou te esperando aqui na frente. Venha, venha, porque Deus te ama, e essa noite Ele quer mudar a tua vida. Venha. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Onde está a terceira pessoa para Jesus? Vem correndo, venha correndo na frente do altar, em nome de Jesus. A igreja quer orar por você, meu irmão. O Espírito Santo que te trouxe aqui hoje, aleluia, é noite de salvação de Deus na tua vida. Ele quer largar a cama da tua alma, Ele quer aquecer o teu espírito, o teu coração. Vem, porque eu estou te esperando nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Precisa vir a terceira pessoa para Jesus. Onde está a quarta pessoa para Jesus? Onde está a quarta pessoa para Jesus? Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Jesus quer mudar a tua vida. Vem. Essa igreja está orando por você, meu irmão. Essa igreja está orando por você. Onde está a quarta pessoa para Jesus? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a teu nome, Jesus. Nós podemos orar? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais. A semana é muito importante para uma decisão que você precisa tomar hoje. Olha que linda, essas pessoas decidiram. Elas decidiram, elas escolheram. E elas vieram aqui, nós vamos orar. Aleluia.
Nós vamos estar orando por vocês agora e vamos estar orando por vocês a semana toda. A gente vai estar colocando vocês em nossos joelhos. Eu gostaria de pedir aos irmãos pegasse o contato dessas irmãs, desses irmãos e passasse para nós o nome completo, o número de telefone para o pastor entrar em contato com eles. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos estar orando agora. Depois eu só vou passar para o nosso líder de missões agradecer e a gente já vai para casa, tá bom? Eliabe, obrigado, Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero aqui agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Um trabalho de missões que encerra com salvação de almas, que encerra com reconciliação, que encerra com decisões. Oh Espírito de Deus, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Jesus, visita, consola, transforma, renova, traz para a tua casa, traz para a tua casa, traz para a tua casa. É a nossa oração, é a nossa oração, é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Você pode declarar isso nessa noite a Ele. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou pedir só 2 minutinhos. O nosso líder vai agradecer e a gente vai para casa. Pode ser, irmão? Eu sei, passou 1 minutinho, mas foi necessário, irmãos. Nos perdoe, irmãos. Salvação de almas, por favor, não fique. O pastor tá... Meu Deus, irmão, foi divino esses minutinhos. Agradeça aos irmãos. Se os irmãos quiserem sentar, mas a gente já vai embora, tá? Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. O objetivo de tudo isso foi alcançado, salvação de alma. Podia ter o congresso, mas se não tivesse salvação de alma, nada disso adiantaria. Então, esse é o objetivo. Quero agradecer a todos os departamentos que participaram, as irmãs que colaboraram com os enfeites, com tudo aqui. Foi as irmãs que fez. O Jonathan, aqui também, a Karina. E agradecer a igreja, né? Porque a igreja em todos, só o departamento sozinho não fazia nada, mas a igreja se juntaram, uniram para fazer esse congresso. Então, agradeço a todos. Amém? Obrigado, viu? Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmão Moisés. Deus abençoe a esposa, a irmã Luciene. Ao nosso... Enfim, eu não vou esquecer dele. O irmão Marinaldo, também a esposa, a irmã Shirley. Irmãos, eles são um povo ligado no 220. Estão programando mais trabalhos aí, evangelismo, e é coisa para criança, coisa para adulto, um monte de coisa. Eu falei para eles, vamos invadir essa lagoinha. No sentido bom, tá, irmão? Vamos invadir, irmão Lula, vamos invadir essa lagoinha, né? Vamos incomodar, no sentido bom, né? Vamos incomodar.
Agradeço também ao segundo dirigente. Obrigado, Felipe, por ter hospedado esse abençoado com a sua esposa, a irmã Suzana, Davi. Obrigado. A irmã Esther, muito obrigado. Irmão, o pastor tem que agradecer. Eu agradeço de coração ao nosso irmão Josiel Silva. Querido, você deu um jeito na sua agenda lá, graças a Deus, deu certo. Muito obrigado, de coração. Agradeço a toda a igreja, agradeço a minha esposa. E os irmãos já viram como é que ela é, né? A minha esposa, ela tem cara assim, mas ela é alvoroçada, irmãos. Já provocou ela, vai para cima mesmo. Agora no mês de maio vai ter um podcast, toda quarta-feira, com as mulheres. Como é que é? Maternidade? Maternidade real, ao vivo aqui, vamos fazer um estúdiozinho, as irmãs vão falar, dar o testemunho, falar do filho, da filha, falar de tudo isso com as mulheres no mês de maio, que é o mês das mães, tá bom? Então você, mulher do ciclo de oração, já ingressa, irmão, já vem de cara, pula de ponta, mergulha nisso aí. Hoje Jesus falou aqui muito claro, Deus já está falando aqui, tá bom? Os homens também, nós vamos fazer bate-papo, podcast, vamos fazer entrevista com o grupo de jovens, com o grupo de louvor, com o grupo das crianças, com os irmãos, com os obreiros, com os nossos pioneiros aqui da história da igreja. Vamos perguntar para ele como é que começou tudo. Enfim, tudo isso vai acontecer. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, vamos colocar em pé agora. Eu quero agradecer mesmo de coração. Obrigado também ao pastor Ledenir. Transmita o nosso agradecimento ao pastor Gilberto Camilo, a irmã Yara, né, esposa do Ledenir, a irmã Darcy, que é a mãe do Ledenir. Que bênção de Deus, obrigado por tudo, tá? Estamos orando pela sua filha.